Programa de hoje, o grande escritor, jornalista, filósofo e professor que entende da saúde mental da galera. Como assim eu não vou entender? Não sei. O mestre dos magos da atualidade, o cara que sempre tem algo inteligente e contundente para falar. Eu procuro ser o mais plural possível. Quê? Palmas para Clóvis de Barros Filho! Sensacional. Professor Clóvis de Barros, seja bem-vindo novamente ao programa Pânico. Obrigado. É sempre um prazer fantástico ter você aqui, porque a audiência ama e a gente sempre tem a oportunidade de aprender com quem gosta de explicar. E aqui na minha mão está o seu novo livro, O Amor, explicado pelo professor Clóvis de Barros Filho. Está aqui, ó, @Clóvis de Barros, O Amor explicado pelo professor. Como é difícil falar sobre amor nos tempos atuais. Verdade. Hoje em dia, o afeto da moda é o ódio. Sim. E o ódio ajuda a entender o amor por ser simétrico a ele, não? Enquanto o amor é alegria, que tem como causa a alegria do amado, o ódio é uma tristeza que tem como causa a alegria do amado. Enquanto o amor é paralelo, né? A alegria do amado gera a alegria de quem o ama, a tristeza do amado gera a tristeza de quem o ama. No ódio são afetos cruzados, né? Sim. Então, a tristeza do amado gera a alegria de... A tristeza do odiado gera a alegria de quem o odeia. Sim. E a tristeza e a alegria do odiado gera a tristeza de quem o odeia. Então, no final das contas, infelizmente, o ódio está mais em pauta, mas eu insisto que o amor é o que há de mais relevante na hora de viver a nossa vida humana, porque o amor confere colorido a todos os instantes em que ele se apresenta. Não é só o amor que sentimos pelas pessoas, é o amor por qualquer coisa. Se você gosta... Se você prefere falar de política é porque ama a política, se prefere falar de futebol é porque ama o futebol. Então, o amor, é ele que confere interesse às coisas do mundo. De tal maneira que, se você encontrar alguém desinteressado pela vida e pelo mundo, é provavelmente por algum tipo de escassez de amor. Né? É o amor que nos resgata e nos confere entusiasmo. Professor, às vezes a gente fica com a impressão, nos chats e quando a gente vê comentários, que o ódio tem uma força motriz maior, ou seja, engaja. As pessoas são mais propensas a entrar numa rede social para cutucar, para falar mal de alguém, ou na internet, em geral, do que para elogiar. Aí eu pergunto, seria isso verdade, ou o ser humano dá mais importância para as coisas ruins do que para as coisas boas? Ou seja, provavelmente, se a gente elogiar 10 vezes, a gente não grava tanto quanto uma crítica única. Então, o que acontece no recebimento desse amor ou ódio? Então, eu acho que... Eu não tenho como te dizer se há uma tendência inerente à natureza humana de propensão para o ódio em detrimento do amor ou vice-versa. O que eu acho é que, assim como acontece com a alegria e com a tristeza, afetos que vão surgindo em função do que nos acontece no mundo, o amor e o ódio também fazem parte da nossa vida. Sim. Podemos dizer que amamos quando nos alegramos e temos consciência da causa daquilo que nos alegra. Por exemplo, já é talvez a 8ª vez que venho aqui ao programa. Todas as vezes que vim, fui afetado de alegria. Ou seja, ganho de potência, ganho de vontade de viver, ganho de entusiasmo na hora de viver.
e consigo diagnosticar com consciência a causa dessa alegria, que foi a presença aqui. Então, posso concluir que fui afetado de amor pelo programa. Perfeito. Não é? O ambiente. Ora, sendo assim, tenderei, em nome da minha própria vida e da minha própria potência, tenderei a buscar a repetição, tenderei a buscar o reencontro, porque somos esse esforço. Agora, no caso do ódio, né, existe uma possibilidade no ódio que é a alegria de quem odeia, tendo como causa o rebaixamento e a tristeza daquele que odiamos. E isso, de fato, pode ser potencializador. O grande problema é que, se houver, digamos, uma espécie de inflação do ódio, todo mundo só vai se alegrar se conseguir sistematicamente rebaixar as pessoas que odeia. Imagine isso em termos universais. Nossa, Uma grande escala. Isso exigiria uma espécie de devastação coletiva. Sim, né? que já aconteceu na história algumas vezes. Nossa, e talvez estejamos em plena ocorrência disso. Então, o que acontece? E você disse uma coisa que é muito pertinente, muito embora talvez sempre haja um erro de expectativa, mas podemos ter 200 elogios. Se vem uma agressão, Nossa, essa agressão é devastadora. Exato. Ela talvez pelo fato de que devamos estar preparados, devamos esperar por ela. Eu imagino que todos nós, ou nenhum de nós, tenha sido bem formado para a vida digital. Né? A escola não nos preparou para isso. Não. No meu caso, com certeza não, porque em tempos de escola nem era cogitada a vida digital. Sim. Mas eu tenho a impressão que daqui para frente, cada vez mais, as pessoas que frequentam os espaços educativos deverão estar sendo preparadas do ponto de vista emocional para suportar Sem dúvida. aquilo que é inerente à presença nas redes. Exato. Que é o fato de aparecer alguém xingando, agredindo e dizendo coisas às vezes Cruéis. duras, injustas, falsas. E claro, se isso produzir o efeito devastador que visa produzir, você não suporta uma semana Sem dúvida. de vida digital. Então, eu imagino que tenhamos que estar preparados. Está aí uma advertência ao mundo escolar. É evidente que continua importante a trigonometria, a Sim, tem que estar na nossa educação. A história, etc. Mas a vida no mundo digital tem que ser objeto de análise, de reflexão crítica e de preparo emocional. Não basta saber o que acontece. É preciso estar emocionalmente preparado. Os gregos já sabiam disso. Já. Você vai dizer, como assim? Se em época de gregos de fato não havia mundo digital, mas havia a certeza de que você só pode, digamos, pleitear uma vida boa se você tiver casca e resistência contra o achincalhe, o bullying, o menosprezo, o desprezo. Então eles treinavam. Olha só. Eles submetiam os seus educandos ao ridículo e ao escárnio público. Sensacional. Para criar casca. Sim. Eles eram ridicularizados e aí isso lhes permitia na próxima sofrer menos. Fortalecia. O bullying. O bullying fortalece. Bullying fortalecedor. Sim, sim. Olha. Exato. Então, penso eu que, claro, ninguém está aqui defendendo a banalização geral, do bullying, mas o que é certo é que, de modo regrado, institucionalizado e pedagogicamente bem pensado, é preciso
começar a preparar os nossos jovens para frequentar uma vida para a qual ele não tem preparo. Eu, por exemplo, não tenho preparo nenhum. Não. Por isso, nem olho. Você não olha a rede social. Tem uma equipe do Clóvis de Barros que responde. Uma equipe é um exagero. Uma equipe gigantesca. Tem lá. Um exemplo. Tem que circunstancialmente dar uma olhada. É o sobrinho mas do Clóvis. eu me proibi de olhar. Por quê? Porque as poucas vezes que tive que me deparar com alguém dito hater e a agredir, aquilo produziu um dano que entende? Dependendo da fase da vida, você já não tem tempo mais para formações longevas. Perfeito. Né? Exato. Eu não vou começar a me preparar agora para quando chegar aos 80... Para virar um patinador profissional. Não dá. Então, é melhor, com inteligência, driblar, evitar. E o único jeito disso acontecer é não ter a rede social no próprio celular. O professor, não ter nem como acessar. Muito bom. Porque senão a curiosidade vencerá o medo. Perfeito. Professor, fala lá, Morgadão. Falando, né, questão do amor, né, e a gente trouxe essa questão do ódio, uma coisa que eu penso é mais fácil a pessoa odiar do que amar, porque assim, como o senhor falou, né, o senhor vem aqui no programa várias vezes e assim sente uma alegria e tudo mais e gosta. E às vezes uma pequena experiência negativa talvez fizesse o senhor odiar vir aqui, né? É mais fácil a pessoa odiar, não precisa ir tão profundo para odiar do que amar alguém ou alguma coisa, enfim? Bom, tudo depende do amor, né? Classicamente, os grandes pensadores apresentam para o amor 3 entendimentos bem diferentes. O amor de Platão, que a galera chama de platônico, mas seria melhor dizer amor de Platão ou em Platão, porque não é o amor que Platão sentia, e sim a sua filosofia. Sim. Que é desejo. E é desejo pelo que falta, você ama o que deseja e deseja o que gostaria de ter e não tem. Gostaria de ser e não é. Bom, esse amor, ele é um amor trivial, corriqueiro e fácil de ser experimentado. Por quê? Porque somos desejantes, estamos o tempo inteiro sentindo faltas e, portanto, amamos de tudo um pouco na medida da nossa falta. Nesse ponto, a gente pode até agradecer aos nossos governantes, nossos professores, que nos fazem grandes amantes à moda de Platão, dado que quase tudo nos falta, né? Então, nesse ponto, desejar é fácil. Eu já cheguei a dizer que, realmente, se amor é desejo, qualquer um ama o tempo inteiro. Sim. O segundo amor, um degrau acima, é o amor alegria. Nesse caso, é na presença, no encontro. Certo. Amor por aquilo que aumenta, que potencializa, o amor por aquilo que faz bem. Perceba como é mais difícil amar na presença do que na falta. É mais difícil amar o que já é seu do que amar o que você desejaria que fosse teu. É mais difícil estar feliz com o mundo tal como ele é do que desejar que seja diferente do que é. Então, nesse sentido, eu diria que já é necessário uma certa elevação e uma certa maturidade afetiva para amar na presença. Certo. Amar no encontro, né? Amar não o que falta, mas o que justamente não falta. Né? E há um terceiro amor, que é o amor de Jesus, que é o amor ágape, onde você tudo fará pelo outro e ponto final. É o amado, você faz por ele e nem mesmo gratidão você deve esperar de volta. Quer dizer, porque se for na expectativa da gratidão, já há uma barganha. Já é interesse, já há uma não é amor, presumida, exatamente. Não? E o amor de Jesus é um amor onde tudo termina no amado. Exemplo que eu poderia dar, que é um exemplo que eu curto. O professor se esforça pela lucidez do seu aluno. Sim. Bom, aí alguém dirá, nem todos são agradecidos. Havendo o amor de Jesus, isso não faz diferença.
Não importa. Então, terminou. O aluno progrediu. Pouquinho que seja. Progrediu, graças a você. Ótimo. Segue a vida, show de bola. Alguns, 10 anos depois, te encontram no aeroporto. Professor, queria agradecer, do caralho, incrível, o seu babá, ótimo. Não tendo isso, ok também. Não é troca, não é barganha de nenhuma espécie. Não se trata aqui, eu te dou palestra e você me dá like, ou me segue no Instagram. Não é barganha, Sim. É entrega e ponto final. Ora, esse amor já exige, digamos, uma elevação de outro tipo. Sim. Porque ele exige a possibilidade de você agir e pensar em nome de um bem que não é para você. Sim. Tá? Então, perceba como esse tipo de amor vai na contramão de todo um projeto de valoração da vida em cima do ter sucesso, se dar bem, ter uma vida bem-sucedida, onde o que importa é eu conseguir, eu ir adiante, eu vencer, eu virar isso, eu virar aquilo, etc. Não, no amor de Jesus importa esta disposição para alegrar o outro, Sim. para Só pra potencializar isso. o outro. E fim, Acabou. e fim. Sem troca, sem nada. Agora, aí você me pergunta, é mais fácil... eu diria que esses 3 amores, eles têm níveis de probabilidade muito diferentes. Aham. Se o amor é o amor de Platão, eu repito... É fácil. O amor é universal, Sim. porque o desejo é universal. E a todo momento. Se o amor é o amor de Aristóteles, de Spinoza, o amor alegria na presença e tal, já não é todo mundo que consegue, porque quem quer estar casado quer separar, quem está separado É isso quer aí. casar, quem Isso, tal, não sei o que é isso. Se o cara está aqui, ele quer estar lá. Se o cara ganha tanto, ele quer ganhar tanto. Verdade. Se ele mora aqui, ele quer a casa do difícil, vizinho. não discordo Se ele de uma nada. coisa, ele quer, não sei o que lá. Então ele quer sempre o que falta. E o amor de Jesus é uma espécie de amor prime, né? Sim. É o amor de elevação espiritual maior, onde tudo termina no outro. Eu me atrevo a dizer que aqueles que são capazes de amar a moda de Jesus, eles têm condições de viver a vida que vivemos de um modo muito cheio de sentido, muito cheio de significado. Exato. Boa. Por quê? Porque se você busca exclusivamente o acúmulo de recursos materiais para si, fica fácil perceber com 2 neurônios que é um saco sem fundo. Exato. Que não vence, né? Por quê? Porque a sociedade sempre conseguirá exibir aquilo que você não tem ainda. E você vai isso aí. acumulando artefatos técnicos sem saber o que fazer com eles e vai gastando dinheiro e comprando, etc. Então, nesse ponto, eu penso que a possibilidade de se dispor a tirar de alguém um sorriso porque você existe, isso não tem preço. Bonito. Né? Isso é muito... Diga lá, Gueré. Ô, professor. Professor também esse aqui, o colega. Mequetrefe, na verdade. Professor, a gente falando de amor, falando de ódio, a gente pensa também que, assim, ao longo dos anos, parece que de certa forma, se sobressaía o outro. Principalmente na questão do amor. Existe uma evolução ou involução durante os tempos? O que o senhor acha? Isso exigiria uma investigação histórica muito difícil de fazer. Uhum. Eu penso que em todas as épocas terá havido gente com, eu diria, elevação espiritual muito heterogênea, muito distinta. Uhum. Então, da mesma maneira que nos dias de hoje podemos falar, né, numa contemporaneidade estendida, né, Sim. que você tem alguém como Madre Teresa, que você tem alguém como Irmã Dulce, o Abade Pierre, não sei, que são pessoas que passaram a vida dedicadas aos outros, e tantos outros anônimos, né, que passaram a sua vida
procurando melhorar a vida das pessoas, você tem, evidentemente, uma legião de gente ensimesmada, né? Sim. Incapaz de furar a bolha do ego e da busca do prazer de si mesmo, né? E, pior do que isso, gente disposta a fazer do outro mero instrumento da própria vantagem, do próprio gozo, da própria glória, do próprio... Né? Então, essa disposição parte de uma premissa de superioridade do eu em relação ao resto do universo, que é não só desagradável, mas é profundamente apequenadora da vida de quem pensa assim. Né? Então, quer dizer, se você consegue entender, veja a sua relação com qualquer outro, pense que tudo é outro em relação a você, mas pense no outro pessoa humana, outro com O grande. Se você consegue entender o O grande genuinamente como alguém com um estatuto equivalente ao seu, tá? Em relação a quem você não tem primazia, não tem privilégio, não tem, digamos, uma superioridade de ofício, né? Do tipo queridinho da vovó, ou, né, o mais legalzinho da turma, ou o cuquinha da classe, ou seja, mas não, o outro é como você, entendendo esse outro, não só os que integram sua tribo, grupo ou classe social, mas rigorosamente qualquer outro. Qualquer outro. Nesse momento, você tem, eu diria, um upgrade existencial espetacular. Por quê? Porque você consegue prestar atenção no que muita gente não vê, não consegue enxergar. Sem dúvida. Né? Afinal de contas, alguém limpa o vaso de um WC público em nome da tua higiene. E esse alguém deveria merecer o teu olhar, a tua consideração, a tua atenção, quiçá o teu abraço. E no entanto, isso raramente é o contrário. Passamos batidos. Despercebidos. Seja pela premência da e só quando tá sujo que você xinga. Se tem alguma reação. Seja porque nos tomamos mesmo por superiores. Né? Fica invisível. É muito legal você propor a reflexão. Você sabe que quando você vem aqui, você não sabe o quanto que é gratificante, porque você preenche a nossa alma e o ensinamento dos nossos ouvintes aqui. A gente está com um filme que é Odisseia. Você assistiu o filme Você viu? Você é um cara que é o especialista em relação a isso. Você manja. E se eu fosse relacionar o teu livro com amor, eu queria muito falar sobre Calipso e a relação do Ulisses, quando ele pergunta para Calipso sobre ela dar imortalidade para ele. Ele já está 8 anos lá na ilha e fala assim: você pode ficar imortal se você ficar aqui com as ninfas. Qual é a relação do amor que você pode escolher e o amor que você pode abandonar? Bom, ela oferece, né? Ela oferece. Se você quiser ficar aqui... Isso. Bom, apoteose, né? Você pode virar até quase Deus. A primeira coisa que eu queria comentar da tua pergunta é que você colocou a saudosa expressão "você manja". Manja. Ele manja muito também. A gente usa. Aqui na rádio ele é um manjador conhecido. O Sami manja muito em banheiro. E você manja de saúde. Ele é conhecido como um manjador aqui. Você gostou de manjar? Nossa! Manjar é uma das antigas. Você manja. O cara é o maior manjador. Nossa, nem combina, mano. É que eu tento me adequar ao programa. Tem uma audiência mais ao entrevistado, você quis dizer. Você é correria. Não, você manja, foi ótimo. Agora, então vamos lá. Calipso, quando ela fala. Calipso, em primeiro lugar, ela ama Platão, ela ama Ulisses à moda de Platão, claramente. Ela é do ramo, ela é desejante, ela é apetitosa, ela é né, demandante, gostosa, solicitante, etc. Melhor então, que Penélope? Então, aí é que está. Aqui você toca um ponto muito interessante. Por quê? Porque
independentemente do que possamos entender por belo, o fato é que as sociedades, cada uma no seu tempo, acabam consagrando certos protocolos de beleza, né? E esses protocolos de beleza passam pela topografia do corpo, mas passam também pela idade, pelo modo como se cuidam, etc, etc. E muitas vezes esse protocolo de beleza, ele oscila mesmo no interior de uma vida. Então, eu, por exemplo, tive uma adolescência deslumbrado com mulheres muito mais curvilíneas do que o protocolo fitness do mundo contemporâneo. Sim. Era outra época. Era outra pegada. Né? Eu acho gente entendeu. Eu fui bem elegante. Lógico. Eu fui bem elegante. Sim. Então, veja você que mesmo no interior de uma vida há, eu diria, oscilações e mudanças. Agora, independentemente disso, nós podemos entender o belo à moda clássica dos gregos, onde o belo é um atributo objetivo da realidade, simetria, e qualquer um tem que ver belo onde há beleza, e a beleza tem a ver com o modo como um pedaço do universo representa o universo como um todo, o cosmos, a ordem cósmica, e ou então, numa perspectiva moderna, a beleza está nos olhos de quem vê, a beleza é uma estética, no sentido de aestesis, que quer dizer sensibilidade, ou seja, é belo o que me agrada, é belo o que me atrai, é belo o que me seduz, é belo o que não me repulsa, etc. Ora, perceba que nesse caso, o foco, né, o fundamento da beleza não está mais no mundo, mas está em quem o contempla. Perfeito. Está no afeto de quem o contempla ante o mundo contemplado. Então, ora, nesse sentido, poderíamos dizer que o mundo belo é o mundo que circunstancialmente é alegrador, é potencializador ou desperta atração. Ora, nesse cenário, haverá na vida em sociedade agentes interessados em fixar certas certezas sobre o belo. Certo. Entende? Se você é dono de uma academia de ginástica, de uma empresa de modelos ou de alimentos, suplementos, você tem todo o interesse em vincular o belo a resultados estéticos que te sejam, digamos, coerentes. Perfeito. Então, ora, aí você me pergunta, quem que é melhor? Calypso ou Penélope? Essa pergunta só pode ser feita, ela só interessa a Ulisses. Exato. Né? Perfeito. A Ulisses, né? E Ulisses, que é um grego, sempre entendendo como personagem, né? Mas é um grego, ele entende que a beleza, ela só pode ser medida, né? Em função de uma certa integração no cosmos, em função de uma certa harmonia cósmica. E essa harmonia cósmica, para Ulisses, implicava a vida em Ítaca, a vida com Penélope, a vida com o filho, a vida, enfim, que era o seu lugar natural. Então, claro, se ali Penélope causa e eu diria contexto maior de uma vida em harmonia com o cosmos, é evidente que Ulisses vinculará Penélope ao que há de mais belo aos seus olhos. E Calypso, que é obstáculo, que é impeditivo, que é tentação, ela será evidentemente vinculada à desarmonia com o cosmos, a uma vida vivida fora de lugar, a uma vida mal vivida. E aí, é claro que isso tem consequências diretas na apreciação que fazemos do quanto vale uma e outra.
Perfeito. Você sabe que assim, bom. o professor... Vamos aplaudir o professor, que tem que aplaudir. Vamos aplaudir! Professor Clóvis de Barros. E posso falar um negócio? Pode Coveira. falar. Eu tava lendo aqui um capítulo que é muito interessante, vale a pena você comprar o livro, porque é muito bacana. Eu sei que fala de amor próprio, Opa. tem o amor de si, o amor próprio, e eu já li o capítulo e é muito interessante. Você que fala muito de amor próprio, precisa conhecer esse livro. Compra o livro, porque olha, Show. O eu amor. comprava só pelo capítulo. Que, O olha, livro é tão muito bom bacana. que o Morgado Sim. conseguiu ler o livro Sim. durante a entrevista Sim. e prestar atenção Sim, em exatamente. você, Sem que é comer. demais. Maravilhoso. Ó, esse é o livro, O Amor Explicado pelo Professor Clóvis de Barros. Ele sempre vem aqui. É demais, cara. Ele é Obrigado. demais. Não sei, dá vontade de te abraçar, tomar uma Sim. cerveja e ir lá na Dirce. Exatamente. Clóvis de Barros, o grande professor. Cloveira. Obrigado aí por sempre, né, proporcionar o aprendizado. Eu posso me permitir além da divulgação do livro, Sim. que é imprescindível, eu farei com esse tema do amor, Certo. eu farei uma espécie de uma turnê Ó. para brasileiros que moram fora Chique. do, Aí do sim. Brasil. Chique, hein, professor? Eu posso dar os... Você deve. Eu não, Agenda. eu não, não, mas é assim. Porque basta isso. Para você que conhece alguém que mora nessa cidade, que é brasileiro, que tem saudade das coisas do Brasil, etc. Então, vamos lá. Em Portugal, eu irei a Lisboa, Porto e Braga. Certo. Boa. Hã? E aí, claro, temos brasileiro À valer, vontade, à vontade. já é um pessoal Legal. que me acompanha, Sim. já não é a primeira vez que vou e é sempre lindo estar por ali. Depois teremos na Espanha, Madrid e Barcelona, certo? Isso entre 10 de janeiro e 30 de janeiro, né? Tá bom. do ano que vem, né? Certo. Quem sabe a gente não volta ainda para retomar essa Sem advertência. Mas vá cogitando, você pelo meu Instagram pode ter Informações. como Boa. informações, etc. Depois. Milão, Paris e Dublin. Ó. Tá fraco, hein, professor? Tá. Aí Milão, sim, hein? Paris e Dublin. Então são 9 cidades onde tem muito brasileiro e onde brasileiros sentem falta da nossa cultura, do Sente nosso mesmo. povo, da nossa gente. E aí a gente vai lá também para trazer um pouco dessa pegada nossa de ser. Ó, Portugal, Espanha, Milão, Paris e Dublin vai ser no ano que vem, em janeiro, mas você pode fazer o seguinte, a gente tem uma audiência imensa de brasileiros que Exatamente. moram lá. Você vai entrar no @Clóvis de Barros, já vai ter toda a informação, acredito, lá nos stories que a turma vai publicar agora, você manda o inbox e vai ter o prazer de ver essa turnê Que é incrível. do livro O Amor Explicado pelo Professor. Professor, muito obrigado, volte sempre, a casa é sua. Valeu. E é demais. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui.